Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, teu podcast semanal favorito, onde a gente conta com histórias, biografias e testemunhos impactantes, extraindo disso os princípios elementares de uma vida extraordinária. Eu me chamo Murilo Fontana e ao meu lado Lucas Alves. É, irmão, como é que você tá? E já me conta também depois quem que é o nosso convidado especialista de hoje. Eu tô muito bem, cara, tô muito bem, tô muito contente com esse episódio. Vamos apresentar nosso convidado de hoje. Alexandre Classen é filho do pastor Norberto Classen, casado e pai de 2 meninas, teólogo, life coach e psicoterapeuta. Guia homens para uma vida com propósito e crescimento em todas as áreas. Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, Alexandre Classen. Muito bom estar aqui, muito obrigado, muito obrigado. É uma honra, um privilégio estar aqui, gente. Tudo bem para todo mundo que está assistindo. Desculpem a voz, eu fiquei sem voz no final de semana antes de vir pra cá, mas deu certo. Vamos nessa. Tá boa. Vamos nessa. Tá boa. Ainda bem que você veio. Eu tô muito feliz. Maravilha. Muito feliz. Você tem que idade, Alexandre? 35 hoje. 35 anos. 35. Maravilha. Pai de 2 meninas? 2 meninas, Joy e Maria. Joy com 3 anos, Maria com 5 meses dentro da barriga, dentro do forninho. Que legal, cara. Aí, minha esposa também tá grávida. A gente tá pra nascer agora em dezembro ou janeiro. Então tá bem pertinho também. Filha, menina, Boa. Serena. É a primeira? Primeira. Primeira. Cara. Tô bem. Então vai entender o que é. É. Boa. Só tendo pra saber, cara. Exato, não cara. tem jeito. E assim, ó, por incrível que pareça, eu sempre quis menina. Eu falo isso desde sempre, assim, eu brincava no Instagram, que eu sempre postava foto de uma menina e falava assim, ó, se não vier menina, eu nem sei. E realmente, assim, ó, eu tinha 12 nomes pra menina e 3 nomes pra menino, sabe? Caraca. Então eu sempre quis ter menina, papai do céu ouviu e me deu esse presente. Pô, eu sou pai de menina também, cara, então não ligo. Minha esposa brinca, se vier mais menina, cara, tá valendo. É muito bom, cara. Ser pai de menina é muito bom. Eu imagino. Eu imagino que ser pai de piá também é legal, cara. Mas pai de menina é muito bom. É só proteção, é legal, cara. Você vai gostar, você vai curtir. Tô Que bem da hora. contente com isso aí. Ei, Alexandre, o que teólogo, psicoterapeuta e life coach? Cara, O que faz um life coach? O que é essa parte? Como é que se misturou tudo isso tudo hoje? E hoje teu principal propósito, ou pelo menos aquilo que você coloca como missão no teu Instagram, é ajudar homens a destravar um propósito. boa, legal. Cara, vamos lá. Começando pelo começo. Eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor. Só Excelente que... pastor. Baita pastor. Baita pastor. Baita pastor, cara. Eu tava com ele nesse final de semana, viajei com ele, cara. E é impressionante. Eu até no domingo falando com a minha esposa, eu falei, cara, é impressionante o meu pai. Assim, você senta com ele, se admira a postura, a fidelidade é absurda, cara. É uma fidelidade a Deus que eu não encontro. Eu não encontro, cara. Eu não encontro. A fidelidade é permanecer ali, naquele caminho, naquela toada, em meio a tantas dificuldades, etc. Cara, fazendo um parênteses, já que a gente tá batendo um papo, Claro, né? Esses total. dias, como life coach, eu tava atendendo um amigo. E o amigo também tem uma posição de pastor na empresa ou na igreja. Eu vou falar por que eu confundi com a empresa. Porque a grande dúvida dele no meu processo lá era: continuo como pastor ou vou pro mercado de trabalho? Porque, sabe, ser pastor não me traz o retorno financeiro que eu quero e tal. E, cara, eu ouvindo isso e me doía. Me dava uma ira, cara, de dentro. Porque naquele dia, o meu pai estava na Bolívia fazendo uma coisa missionária, né? Um projeto missionário, Sim. dando aula para aquele povo todo na Bolívia. E naquele dia ele tinha escorregado sozinho. Tinha escorregado, que tinha chovido na grama. E ele foi correndo pro carro para não pegar chuva. Ele escorregou, quebrou o braço. Na Bolívia, cara. Caramba. Tava sozinho. Tava dando aula com o braço quebrado, sem receber nada. Nada. Caraca. Nada. E aí o cara, na sessão, falando assim, não sei se eu continuo como pastor, porque não tá me dando um retorno financeiro que eu gostaria e tal. Eu falei, meu irmão, larga, cara. Eu não falei, mas no final lá, na 10ª sessão, acho que ele me perguntou. Falei, irmão, acho que, cara, tua prioridade tá errada. Acho que tá tudo errado, brother. Tá tudo errado. Depois ele entendeu, né? Falei, cara, é verdade e tal.
Mas sim, a fidelidade, né? Voltando pro meu pai, a fidelidade dele é impressionante, cara. E a decisão desse cara, ele ressignificou isso ou ele largou? Ressignificou. Ressignificou e entendeu também que aquilo que ele estava fazendo era um projeto que servia pessoas, que amava pessoas, que sim, ele precisava se reposicionar profissionalmente de fato, mas que ele estava escondido atrás de algumas ilusões dele mesmo. Então foi um processo interessante para ele entender que, cara, o que ele estava fazendo estava certo e o problema não estava naquilo que ele estava fazendo, mas naquilo que ele não estava. Interessante. Então foi um processo bem interessante. Ele foi uma caída de ficha, uma queda de ficha muito boa, muito interessante. Então eu nasci nessa casa, filho de pastor. Só que filho de pastor, meu irmão, não é pedigree. Então, assim, cara, por um bom tempo, por não ter entendido que o meu pai se dedicava ao reino acima da sua casa, e a gente pode falar sobre isso, eu sei que o Cal também tem uma opinião a respeito disso. Por eu não entender, moleque, piá, pequeno e tal, não entendia, na minha cabeça inconscientemente a igreja e o reino e o próprio Deus competia comigo. Eu queria mais atenção, eu queria presença, eu era atleta e eu queria que meu pai fosse ver meus jogos, e eu não via, meu pai não estava lá, então os pais dos meus colegas estavam todos lá, mas ele não estava, eu não conseguia entender aquilo, e chegou um momento ali, e ele lembra disso, que eu falei dentro de um carro, falei assim, uma coisa que eu nunca vou ser é pastor. Deus olha e dá risada, né? Sim. Esse tipo de coisa. Isso tinha quanto, que idade, assim? Adolescente, cara. Estamos falando de 14 15 anos, talvez, 15 anos. E ali, nos meus 18, nos meus 20, a hora que você entra na faculdade, eu entrei na Federal, fiz engenharia química lá, aí o negócio foi embora, né? Aí vou curtir a vida, e aí me envolvi com torcida organizada, aí me envolvi com um monte de coisa. Nossa, eu não consigo te imaginar, cara. Aí, cara, era outra época. Estamos falando aqui de 2009. Aí no final de 2009, Jesus me pegou. Aí Jesus me pegou, cara. Aí foi pra acabar. Eu lembro que no final de 2009, angustiado, não sabia o que fazer. Eu lembro que um dia à tarde, eu já estava de férias na faculdade, e como a faculdade era integral, manhã e tarde, eu não podia trabalhar. Então quando eu ficava de férias, eu ficava de férias. Vou fazer o quê? Daqui a pouco eu tô indo pra praia, vou passar um tempo na praia e tal, então eu tô aqui em dezembro, aqui, só esperando o Natal vir e tal, tô de boa. Ia pra academia, fazia uns favores pro meu pai lá e tava de boa. E eu lembro de uma tarde, eu fechei a porta do meu quarto, eu tava desesperado, me rendendo a Deus e passando por um processo de quebrantamento absurdo. E eu lembro que naquele dia, à tarde, eu tava ajoelhado e o tempo parou. Cara, era uma atmosfera que eu nunca tinha visto na minha vida, em 30 anos, 20 anos de igreja, crescendo na igreja. Falei, cara, o que é isso aqui? E aí eu lembro que eu senti uma presença na minha frente. Eu tava ajoelhado com o meu rosto no chão, colado no chão. Eu lembro que eu senti uma presença na minha frente. Eu falei, cara, o que é isso? 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 E era desesperador, mas ao mesmo tempo era maravilhoso. E eu, cara, o que é isso? E o negócio vinha de dentro. Eu falei, cara, o que é isso, cara? E aí eu percebi que era o próprio Senhor Jesus ali. E ali eu falei, cara, eu preciso conversar com você uma coisa. Eu falei, Senhor, eu cresci na igreja, eu tive meus rolês, fiz minhas coisas, fiz minhas bobagens, mas eu quero combinar uma coisa com você, com o Senhor. Eu não aceito ser um cristão normal. Eu não aceito eu passar por tudo isso que eu estou passando aqui, eu estar diante do Senhor, na tua presença, e eu simplesmente ter o meu trabalho, ir para o culto no final de semana, ir para a célula, pequeno grupo familiar, seja lá como as pessoas chamam isso, durante a semana, e ganhar meu dinheirinho, construir minha famíliazinha, ter meus 2 filhinhos, minha casinha, meu sonho de casinha, o meu carro, e fazer minhas viagenzinhas de férias, e acabou, vou morrer e acabou. Eu não aceito. Esse é o maior medo da minha vida. O maior medo da minha vida é passar pela vida medíocre. Exatamente. E aí naquele dia, a hora que você fala, eis-me aqui, meu irmão, aí já era. A hora que você fala um eis-me aqui pra Jesus, já era. Ele vai levar. Ele vai levar em conta. Se a gente perceber todos os caras na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, que falaram eis-me aqui, todos eles tiveram que passar por um processo, cara, absurdo. E Deus levou em conta. Não teve mais como voltar atrás. Abraão falou, eis-me aqui, quando Deus apareceu.
Isaías falou, eis-me aqui. Ananias falou, eis-me aqui. Em Atos 9, quando Paulo se converteu. Né? E Ananias foi colocado numa armadilha. Porque Deus apareceu para ele e falou, eis-me aqui. Foi então, Ananias, é o seguinte, o meu servo Paulo, ele precisa que você vá lá e ore por ele. E para você não falar e para você fingir que você não escutou o que eu tô falando para você, eu já avisei ele que você vai lá. Uhum. Teve que ir lá e orar por Paulo, cara. Era perseguidor da igreja na época. Sim. E aí, ali, Deus levou em conta o meu ex-me aqui. E a partir daquele momento, cara, minha vida foi absolutamente transformada, virada do avesso, cara. Começando a experimentar coisas que eu nunca tinha experimentado em 20 anos de igreja. Por um kairós de Deus, juntou-se um grupo de amigos ali na igreja. E a gente ia praticamente todo dia na igreja orar. Das, 10h30 até meia-noite, 1h da manhã. Então eu passava o dia na faculdade, voltava para casa, treinava, estudava, obviamente, tinha que estudar, ia para a igreja orar, voltava. E naquele ano eu descobri que eu precisava ativar chamados, ativar propósitos, destinos. Como é que você teve esse entendimento? Cara, eu participei de um evento chamado History Makers. O Cal conhece esse evento. E naquele dia, cara, eu tive algumas visões. A primeira era eu ensinando a palavra, ensinando a Bíblia, abrindo a Bíblia. E naquele momento, cara, Deus começou a me dar uma graça pra Bíblia absurda, assim. As coisas que eu sabia o versículo do nada. Assim. Que doido. Aí eu sabia a referência. Falei, cara, a pessoa perguntava, mas da onde? Eu falei, não sei, cara, eu tenho um sentimento que tá escrito aqui. Abre aí, cara. Tá escrito aí. Aí o cara abria, não, tá escrito mesmo, isso que você acabou de falar. Então, cara, umas coisas malucas, cara, que começaram a acontecer. E ali eu descobri que, cara, eu preciso desenvolver pessoas para que elas exerçam o chamado. Acima de tudo, para que o mundo conheça quem é o Senhor. Assim como eu conheço. Assim como eu conheci. Esse Senhor que apareceu no meu quarto, as pessoas precisam conhecer. Então eu comecei a ativar propósitos, ativar chamados. E aí surgiu, obviamente, a questão do life coaching, né? Teoricamente, é uma atividade, digamos assim, que me ajuda a desenvolver isso nas pessoas. Antes de você entrar nesse ponto, quando você estava na faculdade, você disse que você era envolvido com torcida organizada, obviamente você se tornou um cara influenciador lá dentro, né? Você se tornou um ponto de referência para algumas pessoas te tinham como um ponto de referência. Como é que foi para você, dentro de uma faculdade federal, sendo influente, cara, sendo, né, conhecido, reconhecido, você sai dessa posição e agora você começa a mergulhar em Deus e se aprofundar em Deus. Então, tipo, imagino que antes das férias você era um cara, depois das férias você é outro cara. É isso aí. Como é que foi esse momento? Cara, eu poderia contar uma história muito bonita, falando assim, uau, meu Deus, as pessoas viram a minha diferença, etc. Mas a tendência foi um certo afastamento de toda a vida que eu tinha, né? Então, eu ia em chopadas, em todas as chopadas possíveis, etc. Porque era natural que eu estivesse lá. Sim. E naquele momento eu deixei de ir. Eu acho que Deus me privou também de um conflito lá dentro. Eu digo que é Deus porque ele escolheu aquele grupo de amigos que orava todos os dias na igreja. E ali eram os meus amigos e não a faculdade. Então a faculdade para mim era simplesmente um compromisso profissional. Eu precisava ir lá, ter as minhas aulas, me relacionar minimamente com aquelas pessoas que estavam ali para fazer os meus trabalhos, estudar para as provas, porque, cara, uma faculdade como engenharia química, você não tem como estudar para a prova sozinho, você tem que estudar com as outras pessoas, e você tem que começar a estudar 2 semanas antes, você tem que ir na casa do cara, ou você tem que ficar até 10 horas da noite na faculdade. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Apesar de que eu ter ouvido deles falando assim, cara, você tá muito diferente. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu tive um encontro com Cristo, de fato. Mas, pô, você não era pastor já? Você não era filho de pastor já? A gente já sabia que você era de igreja. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. Sei velho. o que é pior nesse Você momento, não né? É horrível, cara. Eu não sei o que É é pior nesse horrível, momento. cara. É horrível, é horrível. E aí os caras, não, dá pra ver que você tá diferente. E foi indo, cara. Foi indo, assim. Eu não digo que, eu fiz um estardalhaço na faculdade e, transformei aquele lugar. Não transformei. A única coisa que eu queria era sair de lá. Eu preciso terminar essa faculdade de uma vez pra eu poder viver o meu chamado. Eu quero viver o meu chamado. Eu vou ser pastor, eu vou ser teólogo. Já comecei a cursar teologia enquanto eu tava lá. Que da hora.
Então fazia à noite e falei, cara, não, eu vou ser pastor, eu não quero saber disso aqui. Engenharia química, nunca mais, cara. Nunca mais, eu não quero mais saber disso aqui. Foi muito radical, assim. Eu só quero, não, sim, eu só quero terminar isso aqui e nunca mais entrar nesse lugar e nunca mais falar sobre isso. E, na verdade, no final das contas, foi o que aconteceu. Assim, eu tenho pouquíssimo contato com as pessoas da faculdade hoje. Alexandre, tá certo? Não acho que tá. Eu acho que eu poderia ter lidado melhor com a situação, mas era o que eu poderia fazer naquele momento, pelo momento que eu estava vivendo. Eu não julgo alguém que se afasta dos seus amigos, entre aspas, do mundo depois da conversão. Eu não julgo. Porque às vezes é o que é necessário naquele momento. Então, para mim, era necessário. Eu não podia mais ter essa influência. Tanto é que eu me afastei muito também das questões dos meus amigos de jogo. Então, faculdade para mim sempre foi um compromisso profissional. Sempre foram colegas e não amigos. Eu nunca levei esses caras tão a sério assim, ao ponto de, cara, a gente é muito brother e tal. Cara, não. Então, antes da igreja, eu tinha meus amigos na torcida organizada que eram mais amigos que eles, no final das contas. Mas é um conflito, porque você vira do avesso. E foi na época que o meu pai falou assim, olha, não se assuste se as pessoas começarem a perseguir você. Porque é tipo Paulo, cara. Você era antes perseguidor da igreja e agora você tá lá dentro. Então as pessoas talvez estranhem um pouco e não entendam o que aconteceu com você. Foi assim, foi uma transformação radical. E como é que o teu pai estava lidando com esse processo, assim, desde ver você se afastar da igreja e tudo mais? E como que você dá esse direcionamento, assim, cara, não, se você tem um filho que tá simplesmente afastado da igreja depois de conviver a adolescência dele em casa, assim, pelo exemplo, qual que é a posição que o pai tem que ter nesse momento? Cara, eu perguntei esses dias, pro meu pai. Eu falei assim, tem muito filho de pastor que a última coisa que o cara quer é pastoreio. A última coisa. E eu falei, a gente tem aqui alguns exemplos e você é um exemplo. Vamos lá, vamos pegar você, né, meu pai, de exemplo. O que você fez? Qual que é a grande dica? O que eu faço com as minhas meninas? Para que elas me vejam aplicado ao reino, vivendo o reino. E talvez em algum momento eu não esteja com elas. Em algum final de semana eu não esteja com elas. Eu esteja pregando, como aconteceu no último final de semana. Como é que se explica isso? O que você fez? Como que você garante o sucesso dos teus filhos, né? Ele olhou para mim e falou assim, olha, a única coisa que garante é a semeadura que foi feita. Eu falei, cara, como é que você aguentou toda aquela época? Ele falou, cara, era simplesmente o seguinte, ou eu confiava na palavra que eu tinha semeado, que não volta vazia, ou a palavra estava furada. O problema não era comigo. Boa. Maturidade. Caraca. Quem tinha que garantir isso era Deus. Maturidade. Eu semeei. Porque eu imagino, Alexandre, que para um pastor influente na cidade, ter um filho que está desviado, na cabeça dele, para a maioria é um fracasso, como pai, né? Ou como pastor, que quer que seja. Então eu imagino que deve ser muito difícil você pastoreando as pessoas, filho dos outros. Sem dúvida. E quando as pessoas... cara, isso se torna um alvo muito fácil, né? Para as pessoas cheirarem você como exemplo. Tipo assim, beleza, mas isso é teu filho, né? Exato. Então, assim, e o mundo é cruel, né, cara? Então, exatamente. Assim, e o teu filho tá lá na torcida organizada, tampando na porrada. Exato. Só que aí que tem um detalhe importante, cara. Aí tem um detalhe muito engraçado. Minha mãe lembrou disso ontem. Eu tava conversando com ela, fui almoçar na casa deles e ele tava lembrando ontem. Ela falou assim, cara, é impressionante como Deus te livrou de tanta coisa, cara. Tanta coisa que você ia atrás e Deus não deixava, cara. Eu chegava assim, cara, quero fumar um cigarro, me dá um cigarro. Falava pro meu amigo. Meu amigo olhava pra mim e falava assim, não, cara, cigarro não é pra você. Eu não vou te dar. Assim. O cara tava chapado, assim, ó, bebaco. Eu falei assim, não, cara, cigarro não é pra você não vou te dar. Se você quiser de cigarro, você vai lá comprar. Eu não vou te dar cigarro, porque cigarro não é pra você. Eu ia atrás de briga, cara. Vamos brigar, bora, vamos brigar. A briga fugia. A briga fugia, cara. Simplesmente eu chegava num lugar, cara, a briga tava do outro lado. Nossa, que maluquice. Eu ia pro outro lado, a briga virava de lado. Cara, era bizarro, assim. E aí, obviamente, né, era Deus cuidando muito, sendo muito misericordioso com os meus pais. E o meu pai falava uma coisa antes de eu sair de casa. Ele falava assim, olha, de tudo, eu quero que você lembre de uma coisa. Tema a Deus. Você conhece esse Deus. Tema a Deus. Cara, aquilo ressoava na minha cabeça. Todas as vezes que eu ia fazer uma bobagem, cara, o negócio vinha. Tema a Deus. Tema a Deus. Eu falei, não acredito, cara.
Por que meu pai foi falar isso? Porque meu pai falava o seguinte, olha, eu não vou te buscar em 3 lugares. Eu não vou te buscar deitado na rua, eu não vou te buscar no hospital e eu não vou te buscar na prisão. Eu não vou te buscar, você vai ficar. A única coisa que eu tô falando é, tema Deus. E ele falou, cara, eu tive que confiar na palavra de Deus que foi semeada na tua vida. A palavra diz, ela não volta vazia, Isaías 55. E ela não poderia voltar vazia. Ela não voltou vazia. Não tem como. Então, o meu pai, aí eu sou a prova de que o meu pai de fato é fiel a Deus. Porque ele semeou e esperou a parada acontecer, cara. O que os outros pastores fazem, não estão nem aí. Fala bem a verdade, com as suas famílias. Agora, o que eu sei, o que o meu pai faz. Sim. E é o que eu vou fazer provavelmente com os meus filhos. E na tua infância, Alexandre, assim, você teve uma infância na igreja, tipo, você enfim, ia pra igreja, acompanhava seu pai pregando. Em que momento você entendeu que você era filho de pastor, assim, de fato? Ah, cara, eu acho que quando as pessoas começam a te tratar diferente, e acho que esse é o grande... começa a crise aí. Quando as pessoas começam a te tratar diferente, você não é mais uma criança ou um adolescente normal na igreja. Você é mais cobrado, você tem que participar dos compromissos mesmo sem querer. Cara, teve uma época que eu queria mudar de igreja. Uhum. Eu não aguento mais essa igreja. Eu tenho que participar de tudo, eu tenho que estar em tudo, tenho que estar presente em tudo. Ser exemplo em tudo. Cara, tem que ser exemplo em tudo, cara. Eu não quero. Eu quero ir na igreja com os meus amigos. Né? E de certa forma, sofri um pouquinho na igreja também. Sofri um bullyingzinho aqui e ali da galera que era mais velha. Então eu acabava sendo um pouco mais novo. Então dava uma sofrida aí também. Eu falei, cara, eu não quero mais isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, os líderes me tratam diferente. Eles me exigem diferente. Por que eu sou diferente dos outros? Uhum. Eu sou um moleque normal, Sim. igual todos os outros. Sim. Mas vamos lá, convenhamos, cara. É diferente. Uhum. É diferente, cara. Você tem uma pessoa diferente na tua casa. É uma pessoa que tá 100% dedicada ao reino. Uhum. Ele não tá trabalhando e daí participando de uma célula, etc. Ele é dedicado a isso. Ele vai ensinar os seus filhos de uma maneira diferente. Né? E às vezes a pessoa encara assim, só porque você é filho de pastor, você também é pastor. Né? Parece que as pessoas fazem essa coisa automática, assim. Eu não digo que é automático, eu acho que é natural. Eu acho que Deus colocou você num contexto específico. Né? É lógico, óbvio que o cara pode ser pastor sem necessariamente ter vivido uma casa de pastores. É lógico que sim. É por um chamado de Deus. Mas algumas pessoas eu acho que Deus coloca no contexto certinho, bonitinho. Cara, você vai conviver com um pastor pra você aprender o que é isso aqui e aprender o valor disso. Eu sou muito, muito grato ao meu pai hoje por ter me ensinado tanto sobre a palavra e sobre a fidelidade a Deus. É impressionante. Ele chegava pra mim e falava assim, cara, ó, nessas férias eu quero que você leia Marcos e eu quero que você faça o resumo de capítulos. Eu quero ver. Eu achava aquilo um saco, velho. Cara, eu era um moleque, velho, que você tá maluco, eu quero surfar, velho. Que eu quero fazer resumo de Marcos, entendeu? E hoje eu vejo a diferença disso. É bizarro. Quanto isso foi importante. Muito, cara. Muito. E é fundamental. É uma semeadura que não tem preço, cara. Se a gente olha as nossas crianças hoje e a gente começa a semear a palavra, aquilo não tem como não surtir efeito. O que me faz crer, rapidinho, assim, para finalizar essa ideia, o que me faz crer que talvez existam pessoas que não estejam semeando o suficiente da palavra em casa para ter os seus filhos não querendo ser pastores, entendeu? Cara, o Cal ele falou isso no último podcast, que ele falou assim, ó, você percebe se você tá sendo um bom pastor na sua casa quando você chama a tua família para fazer um culto na mesa. É isso aí. E aí você tem que orar com teu filho, cantar com teu filho, pregar pro teu filho. É isso aí. E você tem que ver se teu filho ele tá interessado ou se ele tá tipo, cara, o que você tá falando agora? Agora você virou o pastor. Uhum. Você me espanca o dia inteiro, você grita com a minha mãe o dia inteiro e agora você tá levantando a mãozinha pra Deus. É incoerente. Cara, e tem muito. Nossa. Tem um monte. Nossa. E aí você para pra pensar nisso assim, ó, numa cena como essa, imagina. Você quer sentar com teu filho e mostrar pra ele no exemplo e tudo mais, ou enfim, pregar pro seu filho de fato. E ele não te dá nenhum pingo de autoridade. Porque 90% do tempo você não é autoridade dentro daquela casa, sabe? Porque não é mesmo, cara. Você prega uma Bíblia que você não vive. Muito louco. E eu convivi com um cara que vivia. 100%. Cara, eu nunca vi o meu pai acordando depois das pessoas em casa. Ele sempre acordava antes de todo mundo. Caramba. E eu sabia que ele ia ler a Bíblia.
Todo dia, todo Caramba. dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chuva, sol, frio, calor, final de semana, dia de semana, viagem, todo dia. Ah, vamos para um hotel, vamos, viagem para tal lugar, vamos ficar num hotel. Ah, agora o cara vai relaxar, né? Nada, nada. Era 6 horas da manhã, ele tava lendo a Bíblia. Todo dia, cara, 1 hora por dia. Eu cresci com isso. Eu não tenho como me esquivar daquilo que eu aprendi. Não tem jeito, cara. É o que eu faço hoje. E é o que minha filha me vê fazendo. Então ela vê a minha Bíblia, ela fala assim, isso aqui, papai, é Bíblia de adulto, né? Aí ela pega a Bíblia dela. Vamos ler a Bíblia? Então ontem eu tava lendo a Bíblia com ela, tinha a figura lá de Jesus com os 2 bandidos. Ela falou, esse é mau e esse aqui é bonzinho. E esse aqui é Jesus. Ela, mas pai, por que Jesus precisava morrer? Cara, 3 anos. Nossa, 3 anos. 3 anos, cara. Você ensinar isso pra uma criança de 3 anos, velho. Qual que é a obra de Jesus? Por que a obra de Jesus era necessária? Sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a necessidade que a gente tinha da obra de Cristo, sobre a graça, sobre o amor de Deus. 3 anos, cara, não tem como isso aqui voltar sozinho. Não tem como isso aqui não voltar. Voltar vazio. Não tem como isso aqui não frutificar, cara. Sim. Então ela ama orar. Esses dias ela falou assim, eu tô muito feliz. Eu falei, filha, por quê? Porque eu amo muito Jesus. Cara, 3 anos, cara. Você como pai olha isso. Eu falei, meu Deus, cara. Tá dando certo, né? É isso. Não é a escola que eu coloco, não é a educação que tem, não é se eu coloco numa escola top e ela vai ter uma boa formação. Cara, não é. Não é. Ou eu vivo pela eternidade ou eu vivo pelo terreno. Em tudo. E na criação de filhos é a mesma coisa, cara. O que eu tô ensinando pro meu filho? Eu ensino meu filho a como ganhar dinheiro, a empreender, a trabalhar muito. E daí? E daí? Vai chegar diante de Jesus e falar assim, cara, legal, trabalhei muito. Pra quem? Pra quem? Pra mim? Ou pra você? Quando a gente vê Lucas 12, por exemplo, na parábola do cara rico, não, do agricultor rico, né? Vamos pegar aqui Lucas 12. Vamos abrir a Bíblia, né? Bíblia na sobremesa, então vamos ler a Bíblia. Bom. Olha só. Disse-lhe um homem da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Ou seja, cara, não tô nem aí pra isso. Não tô nem aí pra isso. Não me importo. Então ele disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma, tens um depósito com muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Fica tranquilo. Tua aposentadoria está garantida. Mas Deus lhe disse, louco. Cara, isso aqui é... Ainda hoje pediram toma. Isso aqui é o sonho do brasileiro, cara. A independência financeira, a liberdade financeira, que todo mundo prega na internet. Não, que você tem que ganhar dinheiro, tem que fazer um pé de meia, você tem que fazer os teus investimentos e tal, pra você chegar um dia e falar, cara, não preciso mais trabalhar. Deus olha pra esse cara e fala assim, você é louco? Você é louco, cara. Porque você trabalhou a tua vida inteira por algo que não tem nenhum valor. Zero. E aí a gente pega a nossa criança e fala, não, você precisa estudar numa escola boa, você precisa fazer isso, você precisa fazer um curso assim, você precisa pra tal, porque não, você tem que encaminhar pra uma boa carreira, porque você tem que viver uma vida boa. E Deus nessa história toda. E Deus tá olhando pra gente e falando, vocês são tudo maluco, cara. Vocês são loucos. O que vocês estão fazendo? Nesses dias eu vi uma... Eu tô falando pra caramba, né? Não, mas por favor, Esses dias eu vi uma autoridade do Islã falando, né? Aí perguntaram pra ele assim, o que a gente tem que construir mesquitas e tal. Eu falei, não. Ele falou, não, acho que você não tá entendendo. A gente não tem que construir mesquita, tem que construir escola. A gente não vai doutrinar as pessoas com mesquita. A gente vai doutrinar as pessoas com escola. São as crianças, cara. São as crianças. E aí a gente, como crente, a gente tá mais preocupado em abrir igreja do que escola. Não, vamos abrir igreja, tem que abençoar o povo.
Aí a gente fica... Não, porque a gente tem que mudar a cultura, porque a gente tem que mudar o país, porque a gente tem que melhorar o país, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vote em não sei quem, número tal, e faz campanha política na igreja, achando que isso vai mudar alguma coisa na sociedade. Não vai, cara, não vai. Por que o Islã, entre aspas, está tomando a Europa? Porque eles têm filho, cara. Total. Eles têm filho. Daí o crente, hoje, ele não tem filho, sabe por quê? Porque custa muito. Que é caro. Que é caro. Não tenho dinheiro, imagina. Eu tenho que dar uma boa formação, eu tenho que dar uma viagem. Imagina eu ter filho e não poder viajar pra Disney com esses caras, com essas crianças. Imagina! Ué? Mas é isso? É disso que se trata a vida? Então, a gente tá com um pensamento muito pequeno, como pais cristãos. O pensamento da maioria dos cristãos é muito pequeno. É muito minúsculo, cara. Aonde está o equilíbrio disso, Alexandre? No ponto entre preciso viver a integridade do reino, preciso viver integralmente ali, né? Tipo, entendendo que Deus é o alvo, que Cristo é o alvo. Só que ao mesmo tempo existe tua vida financeira, você tem conta para pagar, certo? Certo. E aí a gente tá num mundo em que ou é 8 ou 80, né? Ou você tem que ser multimilionário ou dá ruim. E aí, aonde você encontra hoje pra tua vida o equilíbrio disso? Boa, cara, eu vou dar o meu testemunho e vou ser bem vulnerável aqui, bem vulnerável mesmo. No ano passado, cara, eu tinha 15 atendimentos por semana, de 2 horas cada um. Fora todo o restante do trabalho que eu tinha que fazer. E o que eu pensava? Eu tinha passado por uma cisão societária muito traumática, financeiramente falando e emocionalmente falando, e eu precisava ganhar dinheiro. E eu me concentrei o ano passado inteiro em, cara, vou faturar, vendia processo, cara, fazia campanha pra vender processo e tal, e dava desconto pra poder vender e tal, e cara, minha agenda tava abarrotada, eu vivia a minha vida com pressa, cara. O meu ano passado inteiro foi pressa, não foi agenda lotada, foi agenda apressada, cara, pressa. Eu comia apressado, ficava com a minha filha apressado, ficava com a minha esposa apressado, sempre com pressa. Porque eu pensava, cara, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Então, é simples, eu vou trabalhar mais. E o meu perfil comportamental é um perfil dominante. Então, a parada é, cara, me dá um desafio e eu vou, cara, até o final, velho, nesse desafio, rumo ao meu objetivo. Então, cara, era simples. É só eu trabalhar mais. A gente precisa de mais dinheiro? Tudo bem, cara, eu não vou dormir. Eu vou trabalhar mais. Até que chegou fevereiro desse ano agora e Deus me desmontou, cara. Mas implodiu, assim. E aí eu tive que aprender que não era eu que fazia a parada acontecer. Não era eu que trazia dinheiro pra casa. E no final das contas, não era eu o provedor da casa. E aí eu senti isso na pele, velho. O que aconteceu? Na pele. Porque simplesmente eu não conseguia mais vender. Parece que Deus, ele fecha uma torneira, né? Fechou. Assim. Fechou. Não vendia, cara. Não vendia. Eu fazia um call de venda com o cara, e o cara, tudo bem, cara, mas não valeu, obrigado. Não vendia. E tecnicamente foi perfeito, né? Perfeito, cara. Perfeito. Sei, tô ligado. Perfeito. Já estive nesse lugar, né? Perfeito, cara. Eu já estive nesse lugar. Com experiência, cara. Sei vender, velho. Era eu ali. Não, as pessoas... o playbook tava certinho, bonitinho, né? Bonitinho, cara. Bonitinho, certinho. Tinha feito bonitinho. Assim, eu entrava no call, isso aqui é garantido. Isso aqui eu vou vender. Com certeza. E não vendia. Não adianta, cara. E aí chegou uma hora que, não, eu tenho que trabalhar. E aí chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim, eu não quero que você trabalhe. Eu abri o meu notebook no escritório. O Espírito Santo falou assim, não vai trabalhar, cara. Eu não quero que você trabalhe. Você vai fechar o notebook, eu quero que você vai orar. Eu quero que você ore. E aí ele foi. Cara, mas assim, ó, transformando. Então eu gosto de falar assim, ó, lá em 2009 eu passei por uma transformação absurda. No começo desse ano eu passei por outra. Cara, ele foi transformando até que eu entendi a frase. Eu não sou o provedor da casa. E aí eu estendi isso para todos os homens e causou um pouquinho de confusão por onde eu passei. E falei, ó, o homem não é o provedor da casa. Como assim? É uma das coisas mais repetidas de todas. O pessoal aí dos grandes encontros de masculinidade. Não, porque nós somos o provedor. A internet tá gostando de falar sobre isso. Não, porque o homem é provedor. Porque onde já se viu. Eu falei, o homem não é o provedor. Eu tô experimentando isso na pele. Cara, começou a fazer milagre. Assim, ó.
minha esposa chegava com um projeto, ela é arquiteta, chegava com um projetaço assim, ó, que ia salvar um mês, cara. Salvar um mês, cara. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. O Espírito Santo fala assim, então, eu quero que você dê tudo. Não quero que você fique com um tostão disso aí. Aí, outro momento, a minha esposa chegou com um projeto, ela falou assim, ó, fechei um projeto, tô com o dinheiro na conta. Mas o Espírito Santo falou que não é pra nós não, cara. Caraca. Isso aqui é pra gente dar tudo, cara. Então eu cheguei em momentos ali, em março, eu tinha 40 centavos na conta. E tinha conta pra pagar no dia, cara. Como é que faz? E já tinha filha. Tinha, tava aí, 2 anos, quase 3 anos. Foi esse ano, gente. Não tô falando de... Por isso que eu falei, eu tô sendo vulnerável mesmo. Não tô falando de que, meu Deus, isso aqui aconteceu há 10 anos. Não, cara, aconteceu agora. Sim. E aí eu entendi, cara, eu não sou o provedor da casa. E aí eu falei, tá, ok, Espírito Santo, ok, eu entendi. Só que agora você vai me provar aqui. Deuteronômio 8. Você vai me provar aqui. Na Bíblia. E aí eu recebi, ali perto, um convite para falar com homens em uma conferência. Obrigado, querido. Esse aqui é o esquema novo? Aí, Como é que é o nome disso aqui? Esse aqui é o Barista Café. Esse é o Flat White, provavelmente. Não é café, né? Dele não é então, café? Chai, eu não tomo café. Especiarias. Então, Sério, velho? Sempre. Vamos experimentar. Sempre mandando Será bem. que tá muito quente? Não sei. Obrigado, Raiudes. Vou esperar um pouquinho. O cheiro tá bom. É. Você não bebe café? Não bebo, cara. Não gosto. Não gosto. Eu já ia perguntar, não tem algum motivo? É porque você Nada, gosta já mesmo? tentei. Não consigo. O cheiro é maravilhoso, paladar, cara. Não, O cheiro é eu ia maravilhoso. ficar muito triste se falar assim, não, faz muito mal, não sei o quê. Não, Eu ia ficar bem triste. assim, graças a Deus eu tô livre desse vício. Né? Porque é o vício disfarçado da galera. Sim. Eu tô, desse vício eu tô livre, mas não, é porque eu não gosto mesmo. E, cara, eu falei, cara, agora é a hora de eu sistematizar isso aí. E aí eu montei uma mensagem inteira, provando, então, por que o homem não é o provedor, cara. Vai, dá um... Pega o clímax da mensagem e Eu joga aí. pego, cara, é bem simples, cara. Gênesis 2, Deus inventa o trabalho antes da mulher. Tá. Então o homem ele foi feito para trabalhar. Só que o trabalho como sustento, o trabalho como provisão para casa, ele só surge em Gênesis 3, a partir do pecado. Ou seja, o trabalho servindo como provisão é fruto do pecado, não da invenção inicial, do propósito inicial do trabalho. O propósito inicial do trabalho era simplesmente o seguinte: criar uma sociedade, abençoar, amar a sociedade e criar uma sociedade que fosse capaz de conviver. Para isso que serve o trabalho, no final das contas, né? E Adão ainda tinha 2 tipos de trabalho: cognitivo e braçal. O braçal era cultivar a terra e o cognitivo era dar nome aos animais. Deus chegou e falou assim: cara, esse aqui é o teu trabalho, irmão. Segura. Antes de você continuar, imagina se a sociedade hoje, se não existisse o dinheiro não existe mais. Imagina que a sociedade hoje, ela só trabalha com aquilo que realmente gosta. Você trabalha, você escolhe fazer aquilo que você ama e servir ao outro. Em troca do teu bem-estar, em troca de te ver feliz. Imagina se isso acontecesse, como é que seria? Em troca do serviço dos outros, no final das contas. Porque quando você trabalha para tua provisão, é bem característico isso. Você trabalha para você. E o único que te ajuda é você mesmo. Então é você abastecendo a você mesmo. Você servindo a você mesmo. Afinal, eu estou trabalhando para o meu sustento. Então sou eu servindo a mim mesmo, certo? Faz sentido isso? Sim, faz. Muito bem. Se todo mundo tivesse a consciência de que o trabalho é serviço, eu sirvo você e você me serve. Mas ele também me serve, ele também me serve e outras pessoas também me servem. Não sou só eu me servindo individualmente. É um monte de gente querendo me abençoar de alguma maneira. A sociedade ia ser totalmente diferente. Absolutamente diferente. Isso seria o plano original. Exato. Só que o problema é que o pecado veio. Seria quase uma permuta, né? Tipo, o que você precisa? É. Ah, eu preciso pintar minha parede. E você? Ah, Ok. eu preciso consertar meu carro. Então tá bom, conserta teu carro. Então, ele Você pinta fornece minha- a tinta, eu forneço Isso. uma outra coisa pra ele, você fornece pra mim, a gente Exato. vai fazendo uma troca aqui. Sem pecado. Imagina isso sem pecado, cara. Não tem Doideira. ganância, não tem nada disso, cara. É puro, simples. E aí o pecado veio. E o pecado daí instaurou aqui o princípio. Cara, você tem que trabalhar pra se sustentar. Qual que é o problema, cara? Quando Deus escolhe Abraão e promete para Abraão um descendente e diz para Abraão: olha, você vai ser abençoado. Aliás,
o teu descendente vai abençoar todas as nações da terra. Do que Deus está falando ali? Deus está falando de Jesus, Cristo. Cristo nasceria dos lombos de Abraão. Só que para que isso acontecesse, Deus teve que escrever uma história para que o Kairos de Deus se estabelecesse no Cronos aqui e Jesus viesse no tempo certo. Que é exatamente o que Paulo fala aos Efésios, né? Na plenitude do tempo, no momento certo, Jesus veio. Então Jesus não veio antes porque não era para vir. Jesus veio exatamente no momento que precisava vir. Só que precisava criar uma nação para isso. E aí Deus cria, a partir de Abraão, uma nação. E é aqui que está a parada. Por que é importante criar uma nação? Porque ele precisava criar uma linhagem para que Jesus pudesse nascer no tempo certo. Né? E aí depois ele reforça essa aliança com Moisés, por meio do Sinai. Né? Então toda a lei, ela deveria levar como aio, o que Paulo escreve em Gálatas 3, deveria levar como aio e guiar as pessoas até a fé em Cristo. Não aconteceu. Né? As pessoas começaram a pensar que a lei era mais importante do que qualquer coisa, mas a ideia inicial era essa. E depois ele reforça um reinado eterno com Davi. Então são 3 alianças aqui que Deus faz com Abraão, com o Sinai ali na aliança mosaica e com Davi, que estabelece o modus operandi do que vai acontecer na nova aliança com Jesus. E aí o que acontece, cara? No momento que uma nação é escolhida e uma nação começa a crescer sob os cuidados de Deus, sob a aliança de Abraão, Deus ele abre um hiato dentro dessa maldição do pecado aqui. E aí entra Deuteronômio 8 que você citou. E várias outras, Deuteronômio 11, 28, que são promessas de provisão, promessas de proteção, promessas de que Deus estava levando aquele povo para uma terra que manava leite e mel, que quem fazia a chuva acontecer era ele, que quem fazia aquelas plantações crescerem era ele, quem provisionava, quem protegia, quem trazia segurança, quem cuidava, quem zelava por aquele povo era o próprio Deus. Ou seja, aquela maldição do pecado ali para o povo da aliança, para o mundo inteiro estava valendo, mas para o povo da aliança não estava valendo. Porque ali Deus tinha prometido por meio de Abraão e por meio da aliança do Sinai, proteção e provisão. Só que qual que é a parada? Quando a gente olha para Gálatas 3, em Gálatas 3, Paulo chega e fala assim, olha, as bênçãos de Abraão são agora nossas por direito a todos aqueles que são filhos da fé de Abraão. Quem é o filho da fé de Abraão? Aqueles que creem em Cristo. Ou seja, todas aquelas bênçãos que Abraão tinha acesso, na antiga aliança, em Cristo nós também temos acesso. Ou seja, todas aquelas bênçãos de proteção, provisão, segurança, zelo, cuidado, etc., que Abraão e o povo da antiga aliança tinha, nós também temos em Cristo. Ou seja, um homem em Cristo não pode tomar para si a responsabilidade de ser o provedor da casa. Porque ele está tomando para si algo que Deus quer ser para a casa dele. E aí entra a grande sacada. Ok, se o homem não é o provedor e o trabalho é obrigatório, porque o trabalho ele é um princípio anterior a qualquer coisa. Então o homem tem que trabalhar. Sim. Não quer dizer que ele não é o provedor, então ele não trabalha. Sabe? Papo de vagabundo. Sim. Só tem que entender a posição dele. Exatamente. Qual é a posição do pastor? Qual é a posição do homem? O pastor da casa, não o provedor da casa. O homem é quem guia a família espiritualmente. 1 Coríntios 11. Ele é o cabeça entre a família e Cristo. Se o homem não tomar essa posição e tomar para si uma posição de provedor, ele está deixando de lado a posição dele como pastor. E aí ele vence como homem, mas erra como pastor. Exatamente. Então ele vence no terreno, mas ele deixa a família inteira ali ao léu. Cara, isso não é difícil de você encontrar, né? Porque você vê, assim, tipo, muitas famílias muito ricas que são completamente vazias de espiritual, de atenção, de amor, de carinho. Exatamente. Porque é isso, assim, o cara vence numa hierarquia capitalista e o cara chega a lugares muito altos e conquista coisas muito grandes. Só que quando tu dá um zoom na vida dele, o cara não fala com a filha, que a mulher tá traindo e não sei o quê. E aí você vê que tá totalmente desorientado todo o resto. Exatamente. Né? Então, tipo, o cara ganha um troféu aqui, ó. E aí tu olha pra trás e tá tudo quebrado, assim. Exatamente. E no final das contas, né? Eu sei que o Cal fala isso também. Eu sei, que eu concordo com ele. Talvez um dos poucos que concorda com ele em relação a isso. Quando o homem, ele vive em prol da família. Esse é um grande erro.
Esse é o grande erro. O homem, ele é dedicado 100% à sua família. Família, 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 família. E ele esquece o reino. Porque o cara da provisão, ele pode estar sendo guiado pela ganância, sim, por querer ganhar dinheiro, bababá, aquela coisa toda. E isso a Bíblia ela já condena muito rápido, é muito claro isso. Mas essa busca pela provisão pode também ser disfarçado por um cuidado pela família. Não que eu quero cuidar da minha família. Caraca. Cara, é um labirinto isso, né? Total. É um labirinto, assim. Exatamente. E aí o cara vive em prol da família. Só que eu escutei o Cal falando isso. O problema é que quando o cara vive em prol da família, chega uma hora que nem a mulher aguenta. Porque o homem ele foi criado para viver para o reino, para a sociedade, para mudar a sociedade de alguma forma. O homem tem algo, ou ele não tem algo que a mulher tem, que é ser mãe, cara. Eu não. Ah, Alexandre, então você é machista, você tá dizendo que a mulher não pode trabalhar. De maneira nenhuma, uma mulher trabalha. Eu super apoio, cara. Eu acho, inclusive, sadio. Hoje, no nosso contexto, uma mulher trabalhar. Sim, boa. Sadio. Sim. Sadio. É saudável. É saudável. A mulher de Provérbios 31 trabalhava, meu irmão. Ela trabalhava. Acordava cedo, Era preparava. violenta. 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 Tá? Então, assim. E aqui eu tenho autorização 100% de falar isso com a minha esposa. Ela nunca vai olhar eu falando isso e vai achar ruim porque ela concorda comigo. Mas, cara, a mulher, ela tem que trabalhar. Só que ela tem algo que o homem não tem, que é ser mãe, cara. Então não adianta substituir o ser mãe por trabalhar, que é o que a gente vê por aí. Agora, o homem tem a função de construir uma sociedade. E aí ele pode construir essa sociedade baseado em mamon, no dinheiro, ou ele pode construir essa sociedade alinhado com o eterno, servindo as pessoas com aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Essa é a grande sacada. E aí, então, vamos pensar o seguinte agora. Imagina que tem alguém escutando a gente agora e que esse cara, ele tá nesse momento dele de ganhar grana. Que foi o que aconteceu com você no ano passado. Sim. Cara, preciso ganhar dinheiro, tô quebrado, tô devendo, pá. Tá acontecendo tudo isso na minha vida. E aí esse cara, ele não consegue... Pra onde ele tem que olhar nesse momento? Acho que essa é a pergunta, assim, ó. Esse cara que ele já percebeu que ele já tá nesse lugar de busca incessante por grana e o cara precisa. Tipo, ele tá realmente precisando. Sim. Pra onde esse cara tem que olhar? Boa, perfeito. Foi algo que eu aprendi. Na prática, é a volta do secreto, por incrível que pareça. É a volta da primazia e da primícia do secreto. O que acontece, cara? Quando o cara tá nessa situação, tudo que ele pensa é em resolver a situação dele. E eu entendo. Exato. Eu entendo, cara. Exato. Eu entendo. É difícil, é delicado, é pressão. O cara com filho em casa e tem que, entre aspas, trazer o feijão pra em cima da mesa. Eu entendo, cara. Não, e pressão da mulher, pressão da família, pressão da sogra. Exatamente. Só que a primeira reflexão que o cara precisa fazer é: o reino é primeiro lugar ou não pra mim? O que tem sido o primeiro lugar? Porque quando Jesus, em Mateus 6, ele fala sobre o reino, ele compara o reino com a busca por aquilo que esse cara tá buscando. Comida, bebida, vestuário, etc. E ele fala assim, olha, entendam que não é isso, não é se preocupando com isso que as coisas vão se resolver. Porque estas coisas vão ser acrescentadas a você a partir do momento que o reino for o primeiro lugar para você. Aspecto básico. Agora, dentro do reino, também existe aquilo que é primeiro. Vamos pegar Lucas 10, Marta e Maria. Jesus estava na casa de Lázaro e Marta e Maria estavam ali, as duas irmãs de Lázaro estavam ali trocando ideia com ele. Marta servia, Maria estava sentada aos pés. Não quer dizer que Marta não estava fazendo aquilo por Jesus, pelo contrário, provavelmente estava. Estava trabalhando por Jesus, cara. Estava batalhando, estava deixando tudo prontinho, fazendo comida, arrumando mesa, arrumando a casa, etc. E ela olha para Maria e fala assim, escuta, você não vai me ajudar? Que palhaçada que é essa? Você não vai me ajudar? E Jesus olha pra Marta e fala assim, Marta, você tá preocupado com muita coisa. Véio. Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, dentro do reino existe a melhor parte. Qual é a melhor parte? Sentar-se aos pés de Jesus. Na prática, qual que é a sugestão que eu daria? Retome um secreto decente. E deixe o Espírito Santo falar com você lá. Na prática, estou sendo bem prático, não nada teórico, abstrato ou teológico. O que seria retomar um secreto decente? Vida devocional. Dê preferência em primeiro lugar. Acorda e faz.
Ah, mas eu preciso trabalhar. Não. Acho que você não entendeu, cara. Você não entendeu. Você vai acordar, você vai ter a sua vida devocional e depois você vai trabalhar. Você primeiro vai ter acesso à melhor parte. Ter acesso à melhor parte. Por quê? Lá em João 12, a história volta a se repetir. Embora as pessoas não percebam. João 12, Jesus está de novo na casa deles. E Marta, eu vou abrir, só para vocês não acharem que eu estou mentindo. Tá? João 12, versículo 1 já. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então estamos falando da mesma casa. Maria e Marta Lázaro ressuscitado já. Isso, Lázaro já tá. Isso aqui já tá no finzinho. 6 dias antes da Páscoa, quer dizer que 4 dias antes da Páscoa, Jesus estava entrando em Jerusalém já. Então isso aqui é rapidinho, cara. Isso é 2 toques aqui para Jesus morrer. Falta uma semaninha. Uma semaninha pra ele. E aí ofereceram ali um jantar. Então, cara, estamos fazendo um jantar para Jesus aqui. Chegou em Betânia, amigo. Lázaro, de fato, era muito amigo de Jesus. Jesus mesmo afirma isso. E olha só o que diz depois. Marta servia. A mesma Marta que estava trabalhando em Lucas 10. Aqui, de novo, Marta servia. E Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Estão entendendo aqui o cenário? Só que aqui ele não cita Maria. Agora ele cita Maria. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas, que mais tarde o trairia, objetou. Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus, deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. No texto paralelo de Mateus, em Mateus 26, Jesus diz, em todos os lugares em que esse evangelho for pregado, este ato de Maria vai ser lembrado. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem alguém que entende o reino e entende a melhor parte do reino. Lázaro e Maria. Marta entendeu o reino, mas entendeu que precisava trabalhar para esse reino. E tá tudo bem, tem que trabalhar mesmo. Só que existe uma melhor parte dentro desse reino aqui, que é se reclinar aos pés de Jesus. Presença, intimidade, vida devocional. Qual deles, Marta ou Maria, entre Marta e Maria, certo? Qual deles para sempre vai ser lembrado? Maria. Então o que acontece? A gente quer escrever uma história, a gente quer mudar a sociedade, a gente quer fazer grandes mudanças. E a gente acha que a gente vai fazer essas mudanças trabalhando pelo reino. Só que quem fez a mudança e escreveu a história foi Maria, que sentou aos pés de Jesus. Uau. Caraca. Então, cara, a gente precisa retomar a força da vida devocional e da oração. Precisamos muito. A gente tá dando bobeira demais. O crente trabalha, ele serve. E, cara, tá tudo bem. A intenção do cara tá boa. Mas chega no frigir dos ovos, ele não tá fazendo o que ele imaginava que estaria fazendo. Escrevendo a história, mudando a sociedade, abençoando a sociedade. Cara, você abençoa a sociedade a partir do momento que você senta aos pés de Jesus e usufrui da melhor parte. Então, dentro do reino, buscar o reino é o que te sustenta. Dentro do reino existe aquilo que é primícia. Cara, quando você me explicou isso, minha cabeça simplesmente explodiu, assim. A gente tava tomando café naquele dia, né? E você explicou também dando uma analogia, acho que, se não me engano, foi uma citação de Lutero, que enquanto o homem, ele tá ordenhando a vaca, é Deus que tira o leite. Deus ordenha a vaca nas mãos do ordenhador. Dizem que é do Lutero essa frase, mas a gente não pode ter certeza. Mas é boa, mas é boa. Tomara que seja do Lutero mesmo. Tomara. Mas é muito boa, cara, porque ela simplifica muito isso, talvez. Assim, na prática, assim, você não vai deixar de operar o trabalho, mas a responsabilidade ou talvez esse papel como provedor não é teu. Não é. Não é teu. Não é. E aí você precisa entender como é que você pode abençoar a sociedade da melhor forma. Uhum. Como é que eu posso abençoar? O Cal tem uma frase, o entendimento do trabalho sobre um aspecto apostólico. Como é que eu posso expandir o reino por meio do meu trabalho? E, cara, a natureza e o natural é que o crente acha que
bom, expandir o reino por meio do meu trabalho é simplesmente evangelizar no meu trabalho. E não é só isso. Não é só isso. É você realmente ser o melhor naquilo que você faz, como crente. E fazer com que isso se torne uma vitrine para que o mundo conheça quem é Jesus. No final das contas, cara, por que a gente não consegue ter um Zuckerberg, não consegue ter um Elon Musk, não consegue ter um Jobs crente? Não consegue. Porque o cara, ou é uma coisa, como você mesmo falou, é ou 80, ou 8 ou 80. Ou ele é muito crente, e ele tá enfurnado dentro da igreja e só isso, ou ele é um empresário e que tem um relacionamento superficial com Deus. Cara, mas por que não as duas coisas juntas? Sim. Né, por exemplo, a gente lê o texto de Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, falando sobre os presbíteros. O presbítero, ele só pode governar a igreja se ele governar bem a sua casa. E aí, o que acontece? O entendimento das pessoas é, então eu preciso governar primeiro a minha casa para depois governar uma igreja. Então, eu preciso cuidar da minha família antes de cuidar do meu ministério. É isso que a galera pensa. Mas não é isso que Paulo está falando. É que a gente tem a tendência de ou 8 ou 80. Eu costumo falar que isso aqui é a herança da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou é isso ou é aquilo. E agora, assim, para provocar a discussão mesmo. Se a gente for buscar na Bíblia uma referência de um cara que ele era extremamente bem-sucedido e extremamente entregue a Deus, né? É difícil achar esse cara. Num sentido de, tipo assim, por exemplo, Davi. Davi foi um cara que foi muito bem-sucedido enquanto rei e era um homem segundo o coração de Deus. Sim. Cara, olha o meio da história. O meio da história é só tristeza. Salomão, cara extremamente bem-sucedido, tinha um bom relacionamento com Deus até metade da vida ali. Depois, só declínio. Então, pra gente achar essa referência e puxar na Bíblia, cara, esse cara aqui é o exemplo. Esse cara aqui, ó, ele foi extremamente bem-sucedido aqui, extremamente entregue a Deus e teve uma vida super tranquila. Tipo, esse é o exemplo. Você quer saber qual que é o meu maior exemplo disso? Daniel. Pouca gente fala dele. Daniel. Talvez José também. José sim, com certeza. José sim. Mas a parte da intimidade com Deus, a de José não está tão clara. A gente não percebe José, em nenhum momento a gente vê José orando, por exemplo, né? A Bíblia não relata. Embora, obviamente, né, cara, José tenha sido um cara extraordinário, fantástico, eu não tô minimizando, pelo contrário. Agora, quando a gente olha para Daniel, o texto em Daniel diz que nele repousava um espírito de sabedoria de Deus, capaz de interpretar sonhos, adivinhar os sonhos, interpretá-los e dar estratégias. Então ele era um cara conselheiro, talvez, político, praticamente. Tinha uma baita relação com todos aqueles governantes que, na verdade, eram do império que tinha escravizado o povo. Então tinha um baita relacionamento ali. Então, entre aspas, o networking de Daniel era muito bom, trazendo para um contexto atual. E era o cara que orava 3 vezes por dia. Extremamente íntimo, ao ponto da Bíblia mesmo falar assim, olha, nem se Daniel estiver na minha frente aqui, eu vou mudar de ideia. Deus falando isso. Muito bom, né? Imagina o que Daniel causava, né? Daniel vendo o fim dos tempos. Deus escolhe Daniel para mostrar. Ele não escolhe outro, cara. Então, para mim, Daniel é um grande exemplo. E aí, voltamos àquilo que nós estávamos conversando da melhor parte. Qual que era a grande sacada de Daniel? Oração. Devocional. Era um cara extremamente temente a Deus, extremamente disciplinado em orar a Deus. Mesmo quando foi proibido por isso. Sim. E aí entra na cova dos leões, não acontece nada. E aí, cara, a história de Daniel é uma história que ela é minimizada pela complexidade. A gente conhece muito pouco da história mesmo ali, né? Não é mais a história de Israel, já é a história da Babilônia. O livro de Daniel é complicado, porque tem uma série de coisas escatológicas acontecendo ali que ninguém entende nada. É um livro que está fora de sincronia temporal, né? Então, um capítulo está aqui, outro capítulo está lá, a gente não sabe muito bem colocar isso numa linha de tempo, mas aquilo que a gente consegue ver, a integridade e a santidade de Daniel ali, mostrando-se capaz de ser um cara extremamente influente socialmente falando e também íntimo de Deus, é absurdo, cara, é fantástico aquilo. Sim.
É muito legal. Sim. E é isso, assim, por exemplo, você tem infinitos personagens na Bíblia que você consegue contar numa mão quem são esses caras que você consegue Exato. perceber que foi muito bem sucedido. Abraão, 100% do Jacó. tempo. Jacó também foi um baita empresário. Teve uma sacada absurda com Labão. Eu falei assim, ok, Labão, então você fica com essas ovelhas, eu fico com as outras, então eu vou pegar os bambus aqui, vou talhar os bambus para as crias serem malhadas e pintadas. E aí Deus foi lá e abençoou. Porque, obviamente que não era o bambu que fazia isso, né? Era Deus que abençoava. O próprio Lázaro, não? Não é detalhado muito na Bíblia, mas o próprio Lázaro também. Lázaro de João 11, que a gente acabou de ler? Sim. Explica melhor. Não acho que ele foi... Não explica que ele foi empresário e tudo mais também? Não, Lázaro não, mas certamente muito íntimo de Deus. Muito íntimo. E na verdade, assim, tem um outro fator, a gente não sabe muito bem explicar isso. Em outros textos mostra, nesse texto do nardo, mostra uma figura que é um fariseu, que é Simão. Simão fariseu. Em outros textos, os paralelos, especialmente Marcos 14, por exemplo, diz que Jesus estava na casa do fariseu Simão. Só que nesse texto aqui, que é o paralelo, diz que ele está na casa de Lázaro. Então, possivelmente, Lázaro e Simão têm um parentesco. Talvez sejam irmãos. Ou pai. A gente não sabe. Entendi. Pô, ia ser muito louco se Lázaro fosse irmão de um fariseu, né? Exatamente. Ia ser maluco, cara. Ia ser muito louco. O melhor amigo de Jesus é irmão de um fariseu. Maluco. Muito doido. Na verdade, sim, totalmente fora do... Deus está totalmente fora da nossa caixa. Não adianta. Sim, total. A gente tava conversando... Pode falar. Não. Eu ia puxar... Com isso? Não, eu ia puxar para uma pergunta que é a seguinte, assim, ó. Psicoterapeuta, life coach, pastor. No fundo é a mesma coisa, né? No fundo é um conselheiro. É só uma forma de você são ferramentas. acessar diferente. São ferramentas. Mas como é que foram, assim, essa saída de engenharia química, né? Isso. Engenharia química para psicoterapia, para teologia, assim. Eu entendi que a teologia foi no caminho, Sim. né? Foi no momento em que você foi realmente pego ali e teve esse encontro. E aí, você nunca atuou enquanto engenheiro químico? Como é que Eu foi? atuei 6 meses como engenheiro químico, como estagiário, e saí fora. Quando eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar na escola da igreja. A gente tinha 5.000 alunos na época, então era para eu fazer a coordenação operacional de tudo aquilo. Tinha alguns desafios que a gente estava enfrentando como escola, então a igreja mesmo falou assim, cara, você é engenheiro, tem uma capacidade enorme de organização, etc. Então, vem aqui, nos ajude. Meu pai era o diretor, então ficou muito simples para mim aquilo. Em 2016, eu fui empreender. Fui ter uma empresa de suplementos alimentares. E foi até 2018, quando eu comecei no mercado digital. O que são suplementos alimentares? Suplemento alimentar, ômega 3, cloreto de tá magnésio, bom. esse tipo de coisa. A gente Entendi. tinha uma marca de suplementos. Legal. E aí, Essa foi que você teve a rescisão de sociedade? Foi posterior, depois disso. Entendi. E aí eu fui para o marketing digital. O marketing digital eu tive algumas experiências como marketing mesmo. Fui marqueteiro de uma digital asset. Fui também marqueteiro ali fazendo o lançamento de infoprodutos como sócio de alguém que educava as pessoas a investir em criptoativos com segurança. Legal. Longe das pirâmides da vida, etc. Então a gente era uma empresa de educação no final das contas. A gente falava sobre investimentos tradicionais e investimentos em criptoativos. E a gente saiu ali em 2021 de 4 alunos para 4.000 no final do ano. Caramba, mano. Um resultado impressionante. Exatamente. E aí, um ano? Em um ano. E aí em 2020, começo de 2023, foi quando a cisão societária aconteceu. Mas ela aconteceu depois de uma postura minha dentro da empresa, quando eu cheguei para os meus sócios e falei assim, olha, o meu grande trunfo nisso tudo não é ser marqueteiro, não é ser um bom administrador, mas é saber lidar com gente. Eu percebi que, na verdade, eu tinha um talento inato de lidar com pessoas. Liderar pessoas. As equipes que eu tinha desenvolvido, as pessoas que eu tinha desenvolvido. Eu falei, cara, eu quero encarar isso de uma maneira profissional. Eu não quero que isso seja só um byproduct, um efeito colateral do meu trabalho. Sim. Eu quero trabalhar com isso de fato. Foi quando eu fui para a área de psicoterapia e life coaching. Então eu peguei todas as formações necessárias, certificações necessárias, o que eu preciso para isso, para eu poder bolar um bom escopo profissional aqui e poder servir as pessoas da melhor forma. Foi aí.
Então, no final das contas, lá em 2010, quando eu recebi o meu chamado de despertar propósitos, destinos e preparar as pessoas para exercer o seu chamado... Que foi naquela conferência. Exatamente. Isso foi se desenvolvendo até que nesse momento eu falei, cara, eu vou fazer isso profissionalmente também, não apenas ministerialmente. Legal. Você percebe na tua história que antes desse chamado, você já tinha essa soft skill? Sim. Já tinha. Sim, já já estava tinha. em você. Você Já só tava. não estava olhando para isso Sim, como... sim. Tá. Sim. Obviamente que eu não percebia. Mas hoje, olhando para trás, eu olhava e falava assim, cara, mas eu já tinha habilidade com isso. Era uma liderança inata, era uma liderança natural. Era natural para eu liderar. Eu estava num lugar e do nada o negócio acontecia e eu nem queria, no final das contas. Então, não, o Alexandre lidera. Eu falei, não, cara, nem quero, velho. Eu nem quero, eu quero ficar na boa aqui, sossegado. Não, você e tal. E eu me esquivei várias vezes também, né? Por certa timidez, certo medo, enfim, moleque. E aí depois você começa a perceber que, opa, é assim que a coisa toda funciona. Então foi aí. Essa foi a transição de engenheiro químico até o que eu faço hoje. No final das contas, o desenvolvimento pessoal foi me acompanhando ao longo de toda a minha trajetória profissional e ministerial. Legal. Isso foi muito comum na minha vida também, principalmente na minha adolescência. Né? A adolescência é um momento em que você ou você de fato influencia ou você é influenciado, não tem meio termo. Exatamente. Então na adolescência aconteceu muito isso e foi ali que eu percebi que eu tinha essa liderança nata. Né? Eu trabalhei na Coca-Cola em 2014 e aí teve um programa que eu fui apresentado pelo meu chefe e ele usou essa palavra, o Lucas é um líder nato. Né? E cara, naquele dia aquela palavra me saltou assim, eu falei, cara, olha como que as pessoas estão me enxergando nesse lugar. E aquilo para mim foi muito maneiro, assim, de poder perceber que, apesar de ser novo naquele ambiente, enfim, novo de idade também, numa multinacional, eu tava influenciando pessoas ali dentro, saca? E eu só consegui encontrar uma palavra que pudesse definir isso do jeito que eu entendo foi aqui na CHF, em que o Cal falou, influenciando os influentes. É isso aí. Né? Então, tipo, essa palavra hoje eu até carrego ela, assim, no meu Instagram, em alguns lugares que eu coloco. Porque, de fato, é uma coisa que eu fiz a vida inteira mesmo sem querer. Porque é isso, né? A liderança nata é isso. Você chega no ambiente, você vai coordenar. Né? É natural. Acontecia, né? Tipo, literalmente colégio, natural. Você é o líder da classe. Exato. Não, eu não quero, não, mas você... Exatamente. E assim, as tuas atitudes carregam, o teu exemplo carrega. Você tem características que as pessoas querem, de alguma forma, se espelhar. Sim. E aí você começa a perceber que, cara, tem gente olhando, tem gente querendo saber o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. E é lógico, aumenta a tua responsabilidade. Qualquer bobagem que você for fazer, cara, as pessoas vão se influenciar por isso. E essa era a minha grande questão depois ali no meu encontro com Cristo de fato. Falei, cara, quantas pessoas eu influenciei? Depois eu comecei a saber. Fulano de tal começou aí na torcida organizada porque você ia. Sim. Fulano de tal começou porque você ia. Cara isso é uma história ruim. Cara. E é muito louco porque muita gente é influenciado em silêncio, a gente não sabe que a gente está influenciando. Né? Por isso que eu costumo falar para algumas pessoas assim, cara, só não para. Tem gente te observando, tem gente se inspirando na tua história, você só não sabe disso. Porque essas pessoas não contam. Né? Tem gente que assiste podcast que... Cara, ontem minha irmã tava falando comigo no telefone, eu liguei pra minha irmã lá no Rio, e aí ela falou, cara, que legal, eu não sabia que aquele teu amigo era ocultista. Ela falou isso pra mim, eu falei, não, calma aí, não é bem calma assim. Aí, não é que eu calma aí. Tu assistiu inteiro o podcast? Então, e aí, cara, a minha irmã, mano, tá vendo podcast, eu nunca imaginei, eu não lembro de ter mandado o link pra ela, assiste aí. E, é uma pessoa, cara, que tá ali assistindo, e, talvez a minha irmã, mas tem gente perto que tá assistindo que eu não faço ideia, porque essas pessoas não falam. Exato. E elas estão aprendendo, estão sendo influenciadas, e a gente não pode parar. É Dai, né? Uhum. Dai, um abraço pra você. E a gente não pode parar. O Murilo ocultista. Então é muito louco isso, cara. De fato, assim, ó, a gente influencia uma galera em silêncio e essas pessoas estão absorvendo, estão aprendendo e elas só não estão compartilhando. Exatamente. Ô, Alexandre, me fala uma coisa. Nesse processo que você ajuda homens a despertar talvez o potencial deles, esse propósito deles, você crê que o propósito é algo direcionado por Deus ou você cria o seu próprio propósito dentro do reino? Boa, vamos lá, cara. Boa. Vai longe. Profunda essa é profunda. Eu vou dar a minha linha de pensamento daquilo que eu entendo, de acordo com aquilo que eu vi e de acordo com aquilo que eu percebo na Bíblia, no final das contas. Só um adendo. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção total do Alexandre, cara. Tudo
tudo quanto que ele vai ter de opinião, seja trabalho, seja família, seja academia, seja suplemento, ele vai encontrar uma base na Bíblia pra isso, cara. Isso é uma das coisas que eu mais me surpreendi com você, assim, cara, e admiro, cara. Mas é isso é muito da hora. É o que eu aprendi. E no final das contas, se eu tenho aqui a palavra de Deus, cara, eu preciso me balizar por isso. Uhum. É fim. Isso simples. te exime, assim, de muitos erros, né? Que poderia cometer. Sim. E muita treta também, que eu não tô dando a minha opinião. Ah, muito bom. Isso talvez seja a melhor parte. Ó, a Bíblia fala isso aqui. Uhum. Se você achar ruim, o problema é teu, cara, não é meu. Fim, velho. Fim. Se você acredita na Bíblia, a Bíblia tá falando isso aqui. Agora, se você quer desacreditar da Bíblia, puxa, talvez a gente não tenha tanta coisa a ver, cara. Porque isso aqui é fundamental. É o que guia minha vida. É o que eu aprendi desde o início lá que a gente comentou. Então é sempre assim. Sempre assim. Eu vou ter uma base bíblica aí, pelo menos pra minha opinião. Antes de você responder essa, que talvez seja uma pergunta um pouquinho mais extensa, já vamos entrar nesse assunto agora que me veio, com a gente falando sobre Bíblia, né? E quando é que acontece que você está conversando com algum, provavelmente você tem amigos, talvez, até o Cal, provavelmente, você tem interpretações sobre a Bíblia que vocês discordam. Uhum. Nesse momento, como é que você faz para ter esse entendimento de, olha, não, ok, talvez eu que entendi minha vida e ter errado esse versículo, essa passagem, ou esse entendimento, e na verdade eu preciso mudar isso, ou não, isso aqui de fato eu concordei com, já entendi em Deus que é isso mesmo e vou manter essa. Cara, acontece as duas coisas, mas eu vou ouvir. Uhum. Eu vou ouvir, tranquilamente. Eu já sentei com o Cal já, pra conversar sobre algumas coisas. Falei, Cal, ó, aconteceu isso, cara, e falei tal pra tal pessoa aí da tua igreja aí, cara. O cara entrou em crise, velho, vamos conversar aí agora. O que você pensa a respeito? O que você pensa a respeito? Deixa eu ouvir você. Deixa eu ouvir você a respeito disso. O fato é que existe sim um movimento muito ruim em relação à Bíblia, tentando, dentro da igreja, descredibilizar a Bíblia como palavra de Deus. Porque a Bíblia foi feita por homens, etc. Cara, mas assim, tá faltando bastante base teológica na tua opinião. Tá faltando base pra você entender a origem da Bíblia, tá faltando base pra você entender a origem da filosofia, tá faltando base da onde que vem esses pensamentos. Por que os livros do Novo Testamento são esses e não outros? Uhum. Porque aí ó, alguém manipulou, os concílios são manipulativos, blá, 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 blá. Meu irmão, isso não é opinião, isso é ignorância. Não, o argumento, a Bíblia foi feita por homens, por si só, já é uma idiotice. Então me aponta aí alguma coisa que não foi. Tipo assim, ó, aqui, daquilo que a gente vive, exceto a natureza. Então me aponta aí um negócio que foi feito por um anjo. Chegou o anjo e te entregou, assim. Total. Não, cara, então assim, começa por aí. Então é muita ignorância envolvida. O que eu... Chegou aí, ó. O que eu faço? Cara, deixa eu ouvir você. Uhum. Qual é a tua opinião a respeito disso? E às vezes eu nem falo. Eu só ouço. Eu gosto de ouvir, cara. Uhum. Eu gosto de ouvir. Eu não tenho nenhum problema. Ouvir, eu vou tirar pra mim, vou pensar, continuo discordando. Uhum. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Claro, exato. total. A gente só não pode discordar em coisas básicas. Diminuir Jesus na parada toda Sim. e mudar o evangelho. Isso aí não pode. Aí O não dá. resto você concorda em discordar. A gente comentou, né? O pessoal aqui que tá assistindo não sabe disso. Mas a gente falou, ó, não vamos entrar em assuntos que tem 2000 anos de discussão. Exato, não vai ser muito produtivo. Porque não vai ser produtivo, né? Porque, cara, no final das contas, a gente crê no mesmo Senhor? Cremos no mesmo Senhor. Temos o mesmo valor pela igreja? Temos o mesmo valor pela igreja. Então vamos seguir o caminho? Uhum. E aí, na eternidade, a coisa toda se resolve, né? Então, é mais ou menos assim que eu trato, cara. Então, eu ouço a tua opinião e dificilmente eu vou fazer um debate. Uhum. Muito difícil. Eu vou escutar, falar, faz sentido. Vamos voltar lá pro propósito. Vamos Bora. Eu acho que pergunta. o propósito é uma boa pergunta. Não, ganhamos mais 2 minutos de retenção agora depois dessa pergunta. Todo mundo vai querer entender essa. Daquilo que eu entendo de propósito e Perfeito. 100% aberto a pessoas que discordem disso, ok? Ótimo. Para mim, o propósito é a junção de 3 coisas. Tá? A junção de um propósito comum, aquilo que foi feito para o ser humano de maneira geral. Aquilo que foi dado ao ser humano lá no Éden. Imagem e semelhança de Deus, frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra, dominar a terra. O trabalho é um propósito comum ao ser humano. O casamento é um propósito comum ao ser humano. Tudo aquilo que foi criado no Gênesis, ali, no começo. Aquele é o propósito do ser humano. A gente, obviamente, que tem um propósito
oculto naquilo tudo, que é o amor ao próximo, o amor à sociedade, é você trabalhar fazendo o máximo, é você trabalhar fazendo o melhor, construir uma sociedade, ou seja, aqui eu sou absolutamente contra um sistema de igreja que te exclui da sociedade e não te insere na sociedade. Ela precisa mexer na cidade. A igreja precisa mexer na cidade de alguma forma. O crente, ele precisa entrar na empresa dele e falar assim, cara, eu sou um filho de Deus, e, em tese, como filho de Deus, eu preciso ser o melhor cara aqui. Não no aspecto competitivo da parada, mas no aspecto do serviço. Eu preciso ser o melhor no meu trabalho. Porque eu sou um filho de Deus. E Deus é excelente. E Deus é criativo. Então eu vou ser o cara mais criativo, mais excelente dessa empresa. Eu vou chegar antes, eu vou sair depois, eu vou ser o melhor funcionário que o meu chefe pode ter. Esse tipo de coisa. Muito bom. Tá? Então esse é um propósito comum. Só que quando a gente avança do propósito comum, o propósito comum também envolve a santificação, por exemplo. Então tem muita gente querendo falar sobre propósito, só que o cara tá viciado em pornografia. Meu irmão, o que você tá fazendo? O básico você não tá fazendo. Então, o propósito comum é tudo aquela coisa básica que tá aqui. Bíblia. Vamos viver isso aqui primeiro. Muito bem. A partir do momento que eu já entendi isso aqui, que eu começo a viver essa parada toda, eu começo a perceber que eu tenho dentro de mim algumas habilidades inatas. Liderança, por exemplo, no teu caso. Alguns vai ser comunicação, no caso. Outros vão ser desenho. Cara, vai ser coisa bizarra, assim. Habilidades. Eu não tô falando habilidades nichadas, assim, sabe? Eu sei, sei lá, plantar plantinhas, etc. Mas, cara, habilidades. Eu tenho uma habilidade criativa, eu tenho uma habilidade de organização, etc. A pessoa, ela precisa desenvolver essa procura por essas habilidades. Por quê? Porque é que Deus colocou em você, cara. Todo ser humano é diferente um do outro. E Deus colocou em cada um características e qualidades específicas. Dons específicos. Habilidades específicas. Então, a partir do momento que eu começo a viver esse propósito comum, essa missão comum do ser humano aqui, e obviamente a gente precisa levar em conta, eu tô falando com, entre aspas aqui, vamos falar assim, eu tô resumindo essa conversa para crente. Okay? Então esse propósito comum envolve a igreja, esse propósito comum envolve o avanço do evangelho, o propósito comum envolve o avanço do ensino da palavra, envolve tudo isso aqui, ok? Estou falando já com gente regenerada, digamos assim. Sim, perfeito. A partir desse momento o cara começa a entender as suas habilidades. Cara, entendi o que eu sou bom. O que eu sou bom em fazer? Como é que eu posso exercer o meu propósito comum por meio de uma habilidade que eu tenho? E é aí que nasce, às vezes, o chamado pastoral do cara. Ele tem um propósito comum que é de todo crente. Mas ele entende que ali ele tem algo que, cara, eu acho que Deus me chamou pra isso aqui. Essa é a minha opinião, ok? Minha opinião. E aí, em terceiro, é onde nasce uma visão. Aí nascem projetos. Então, o propósito não tem nada a ver com projeto. O propósito tem a ver com quem você é. Não com projeto nenhum. Não com aquilo que você faz. Porque no terceiro aspecto, no terceiro ingrediente aqui, eu começo a perceber uma necessidade social. Eu começo a entender um grupo para quem eu quero exercer o meu chamado. Eu começo a perceber, cara, que tem uma necessidade em algum lugar e aquela necessidade ela vai colando em você, velho. Você vai olhando e fala assim, cara, não dá, desse jeito não dá pra ficar assim, tem que mudar, essa situação tem que mudar e eu acho que eu posso mudar. E aí nascem os projetos. Geralmente com algo que você se ira, né? Exatamente. Cara, uma causa. Uma causa. Você concorda que talvez, ou na verdade algo natural? Por exemplo, numa macieira, ela vai produzir maçãs. Esse é o propósito dela. Sim. Você com um propósito... E entendi, muito interessante isso, que talvez a função primária da propósito é despertar a tua identidade. Sem dúvida nenhuma. E a partir disso, você se conhecendo, você sabendo quem você é e tudo mais, você vai sentir naturalmente necessidades na sociedade que você pode preencher. Sem dúvida nenhuma. Só que isso tudo, no final, tem que apontar lá pro propósito comum. E qual que é o propósito comum de todo crente? Que a palavra seja pregada. O evangelho. É a comissão. Mateus 28. É a comissão. É você pregar o evangelho, formar discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. Ponto. No final das contas, todo crente tem esse chamado. É um chamado comum. Como é que isso vai acontecer? Cara, depende de você individualmente. Depende do teu entendimento. Sim.
Agora, qual que é o grande problema? É que a pessoa, ela não consegue avançar na vida enquanto ela não sabe essas 3 coisas. Isso é mentira, cara. Porque basta você saber a primeira coisa, que é o teu propósito comum, como ser humano. E você consegue já começar a ser útil para as pessoas. E essa é a grande sacada para você começar um propósito, começar a viver um propósito. Ser útil. Como é que você pode ser útil, cara? Então, só ser útil já é um Exato, baita, velho. Já é um baita passo. Cara, o que eu sei fazer? Eu sei lavar a louça. Então vai lavar a louça, velho. Só ser útil já, nossa, já Vai resolve lavar a louça, metade cara. dos problemas. Cara, eu sei arrumar a mesa. Então arruma a mesa. Aham. Cara, eu sei arrumar cadeira no templo. Então arruma a cadeira no templo, cara, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Seja útil, cara. Você não vai conseguir despertar propósito, essa coisa toda que todo mundo gosta de romantizar, se você não for útil. E pra ser útil, você vai precisar avançar em maturidade um caminho razoável. Razoável, cara. Exato. Não é tão simples pra qualquer pessoa olhar e falar assim, eu sou útil. Pra algumas pessoas eu falo, cara, basta você ser útil. A pessoa olhou e falou assim, eu não sou útil em nada. Cara, várias pessoas me falam isso. Eu sou inútil, totalmente inútil, cara. Eu não sei fazer nada. Eu falei, não é verdade. Não é verdade. E aí tem questão de inteligência emocional, e aí entra a atividade de psicoterapia para se ajudar essa pessoa a encontrar um caminho de utilidade. Eu costumo falar assim, para que serve uma psicoterapia ou um processo de life coach, um processo de mentoria, etc. Para você achar um caminho de utilidade, de funcionalidade para tua vida. Muito bom. Uma instalação na realidade, na tua existência. Eu entendo que a psicoterapia, ela vai destravar o cara e o life coach acelera esse cara. Eu posso dizer que faz sentido. O life coach, ele tá muito mais... A metodologia coaching, de maneira geral, ela tá muito mais voltada para o futuro do que para o passado. A psicoterapia tá muito voltada para o passado. Então você trata muito de coisas do passado, mas o coach vai olhar e falar assim, cara, daqui para frente, vamos lá, vamos pensar daqui para frente. O que você vai fazer? Então faz sentido. Tu acaba utilizando Bíblia nos 3 aspectos. Sim. Sim, hoje, nos meus processos, eu uso Bíblia. Eu acabo inserindo coisas. Você tem pacientes que não são cristãos? Sim. E como é que é a relação com eles? Cara, bem devagar. Por exemplo, eu tenho pessoas clientes meus que, cara, não são cristãos, nada, e aí eu chego pra ele e falo assim, cara, como é que tá a tua área espiritual, por exemplo? Não cara sei, nem sabe, né? Nem sabe. Falei, cara, posso te dar uma sugestão aí? Cara, lê um capítulo de Bíblia por dia. Faz uma oração antes de dormir. Só isso. E a coisa vai ganhando tração, ele vem perguntar. Falei, cara, tá acontecendo umas coisas diferentes na minha vida aí, velho. O que é isso? Aí a gente começa a conversar de verdade. Você consegue perceber diferenças e características no cognitivo de quem é cristão e tem uma vida espiritual ativa e quem não é? Cognitivo? Tipo assim, Não. você consegue traçar um paralelo de diferença, cara, assim, ó. O cara que não é cristão é batata que ele vai ter esse tipo de problema aqui. Geralmente é casamento. Ele vai ter um problema de casamento. Isso é bem comum. E geralmente o cara vai estar atrás quase que 100% de dinheiro. A razão do cara te procurar normalmente são esses 2 problemas aqui. É quase que a finalidade última da vida dele, né? O cara tá quase no divórcio e ele precisa arrumar. Ou o cara tá querendo crescer profissionalmente, porque ele quer a tal da liberdade financeira, ele quer... E aí ele pega os termos do coach da internet, dizendo sobre prosperar, abundância, blá, 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 entendeu? E eu olho pro cara e falo assim, cara, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Né? Trazendo... Nem vou entrar nisso, cara, e nem quero entrar, mas trazendo para um contexto lá das camadas da personalidade, que a galera gosta de falar por aí. A camada da utilidade e de ganhar dinheiro, a sexta, de 12. Então, quando a gente olha para aquilo que o ser humano foi mesmo feito, ou projetado para ser, é algo transcendental a ele, não é para ele. Nossa, perfeito. Ele foi feito para servir o outro, não ele mesmo. E hoje a gente vive numa sociedade que serve a ela mesma. Muito por causa também das consequências filosóficas do século XIX, niilismo, Nietzsche, Freud, etc. Aí estou entrando numa questão mais filosófica aqui que é complexa. É complexa, mas muito por causa disso, né? O relativismo que a gente vive hoje, o materialismo que a gente vive hoje, o cientificismo, tudo é muito resultado daquilo que veio do niilismo, que é Deus está morto, não tem mais moral, não tem mais certo e errado. Cada um vive do jeito que quiser. Então, cada um vive do jeito que quiser, no final das contas.
Se Deus está morto, porque não existe uma moral que eu preciso alcançar e me espelhar. Então não existe algo maior do que eu para eu me espelhar. Tem só eu mesmo. Essa é a grande crise de Nietzsche naquele momento, né? Enfim. E aí, naturalmente, Não vou entrar nessa não, cara. Não, mas isso é maravilhoso. Você come carne? Como? Acho que a gente precisa marcar um churrasco. Podemos? Mas essa papo vai longe, cara. Não, vai muito. Mas então seria que as pessoas, quando ela tem a finalidade útil da vida dela, como fazer dinheiro, ela, como se fosse, ela para assim na camada evolutiva, onde ela teria muito mais potencial para atingir, mas ela É só uma camada, nisso. a primeira camada após da adolescência. Aham. Assim, Ver como é pequeno uma coisa isso, né? bem pequena. Cara, mas minúsculo. mas eu percebo que assim, a sociedade premia muito o cara que consegue ascender socialmente, né? Uhum. A sociedade premia muito, é tipo assim, cara, sabe aquele sentimento que você sentia como filho de pastor, de todo mundo te tratando diferente? É o que acontece, pô. Sim, Entende? É o que acontece quando tu chega com um bom carro no restaurante e o cara com certeza. para teu carro na porta. Com certeza. Entende? Pode crer. O estacionamento é subterrâneo, mas o Sim. teu carro tá na porta. Com certeza. A sociedade premia muito esse cara. Então, por certeza. isso, as pessoas buscam isso. Porque 90% da população tem necessidade de validação, pô. Exato. E olha só que interessante. Olha como a sociedade ela é meio bizarra. Alguém um dia já chamou Madre Teresa de Calcutá de gênia? Já viu alguém falando assim, cara, Madre Teresa de Calcutá é uma gênia, era uma gênia. Cara, acho Nunca. que não, acho que não. Sabe por quê? Porque a sociedade dissocia bondade de inteligência. Caraca. Ou seja, o bom não é inteligente. Competência, ou não faz paralelo, né? competência e competência e bondade não estão relacionadas. É exatamente, esse é o contrário. O evangelho é totalmente contrário disso. Totalmente contrário. É o inverso, cara. Porque o evangelho, ele assimila a competência, a inteligência em ser um ser humano nobre e respeitável com a bondade. Mas a gente não tem isso hoje. Quem que é o bom? Cara como o Steve Jobs, por exemplo. Total. O cara é muito bom. Um crápula, velho. Pessoalmente, o cara era horrível, velho. Ninguém convivia com ele. Ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele, mas é um gênio. É um gênio. Oh, meu Deus, ele criou um celular, cara. Né? Falando sobre criação, antes do nosso podcast, a gente já estava falando sobre... a gente comentou a frase de Salomão, que fala sobre não existe nada de novo debaixo do céu. E aí você falou sobre isso, que não existe ninguém que cria algo a não ser a pessoa que talvez está em Cristo. A pessoa que está em Cristo. Exatamente. Falar sobre isso. Cara, vamos lá. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Foi projetado. Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que ele pecou, o ser humano concorda que deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, afinal, tem pecado na parada toda? Sim. Eu nunca tinha estudado sobre isso, mas Você faz sentido. Você tem como falar alguma coisa que é a imagem e semelhança de Deus? Se Deus é santo e Não pode ter tem pecado a imagem e semelhança de Deus? Total. Muito bem. Então o ser humano, ele foi projetado para ser, mas ele não é ao nascer. Isso é polêmico. Ele foi projetado para ser, mas ele não é. A imagem e semelhança de Deus, ela retorna, ela volta em Cristo. Quando nós somos banhados pelo sangue de Cristo e ele nos livra de toda a impureza do pecado. Perdoados os pecados. Ponto. Agora você é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é errado eu chamar qualquer pessoa de imagem e semelhança de Deus. Eu acho. Do meu ponto de vista, sim. Não faz o menor sentido. Não faz. Agora, inclusive é o seguinte, né? A maioria, quando usa isso, usa quase como bajulação. Pode perceber, cara. A pessoa sempre fala sobre o ser humano sendo imagem e semelhança de Deus para agradar o público para quem ele tá falando. Sim, faz sentido. Pode perceber. Pode perceber. Não, porque, nossa, você é a imagem e semelhança de Deus e todo mundo, amém. Dentro da igreja, ok. Dentro da igreja, ok. Porque, em tese, por que é ok, né? Em tese, aquelas pessoas que estão na igreja ali são santificadas pelo sangue de Cristo. Entendi. Certo? Mas, fora disso, eu não tenho como falar. Não tenho, cara. Não tenho. Então, a criatividade é um aspecto da personalidade de Deus. Certo? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele era criativo. Ele poderia criar coisas. Sim. A partir do momento que veio o pecado, ele deixa de ter essa capacidade. Agora, nós, em Cristo, temos. E não aproveitamos. Então, a gente olha para a arte do mundo e fala assim, uau, meu Deus, isso aqui é maravilhoso.
Meu Deus, isso aqui é muito bom, cara. Olha que criatividade, o cara criou isso do zero. Aí o que a gente está fazendo? O quanto nós estamos criando alguma coisa do zero, no final das contas? Já que temos toda essa capacidade dentro de nós. É isso. Muito bom, muito bom. Alexandre, para finalizar nosso bate-papo, que com certeza duraria, cara, 5 horas. Eu nem sei que horas são, cara. Não, São 10h30. 10h30? duraria muito, assim, tranquilamente. Mas eu quero estender a última pergunta para você deixar uma última mensagem. O microfone tá totalmente aberto para você deixar uma última mensagem, daquilo que está tocando no teu coração, daquilo que talvez você veio pensando, daquilo que, não sei, Muito tá bem. aberto para você. O meu lema de vida, Jesus é Senhor. Ponto. Ou ele é dono da minha vida, ou ele não é nada. Não tem... Jesus é primeiro lugar na minha vida. Não existe isso. Ou ele é único, a única coisa que você tem na sua vida. Ou não esqueça. Jesus não vai ocupar outro lugar importante na tua vida. Portanto, se eu pudesse deixar um recado para todos os ouvintes do podcast, crentes ou não crentes, Jesus é Senhor. Analise a sua vida. Se ele está sendo de fato Senhor da sua vida ou não. Porque ele não vai admitir dividir lugar com ninguém. Não vai. Passe pelos processos que você precisa passar, estipulados por ele. Agradeça, não murmure, continue. Uma hora vai dar certo. Nossa, sensacional. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, Obrigado. pelo Valeu. teu coração. Prazer, hein? Foi um prazer. Espero que eu tenha abençoado as pessoas aí, cara. 100%, cara. Mesmo com a voz incomodada, você veio. Então, obrigado por isso. Com certeza esse podcast foi de muita valia para todo mundo. Você finaliza pra gente? Muito obrigado pela tua presença até aqui. Você já sabe, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que veio à tua mente, né? Você que gostou da história do Alexandre, daquilo que a gente compartilhou aqui, falamos sobre paternidade, sobre propósito, sobre dinheiro, sobre várias coisas importantes. Então compartilha esse vídeo e eu te vejo no próximo Bíblia na Sobremesa. Valeu.